Número 15. A questão número 15 da FUVEST diz assim: as principais diferenças entre uma célula vegetal típica e uma célula animal típica são. Então, olha aqui, ó. Na questão número 15, ele está te pedindo o que aparece numa célula animal e o que aparece numa célula vegetal. E a diferença entre uma e outra. A letra A diz assim: presença de membrana plasmática e núcleo nas células animais e ausência dessas estruturas nas células vegetais. Errado. Tá? A letra A está errada. Por que a letra A está errada? Porque, ó, a membrana celular plasmática e a membrana nuclear vai aparecer tanto na célula animal quanto na célula vegetal. Isso aqui é uma célula animal, nossa célula animal, e ela tem membrana plasmática e membrana nuclear, certo? Isso aqui, observe, é uma célula vegetal, e na célula vegetal existe tanto membrana plasmática quanto membrana o quê? Nuclear. Qual é a diferença, pessoal? Ó, na célula animal tem DNA aqui no núcleo, na célula vegetal tem DNA aqui no núcleo. Qual é a diferença em termos de revestimento? Aqui. A diferença vai estar no seguinte: a célula vegetal, além dela apresentar a membrana citoplasmática, o que a célula vegetal apresenta por fora? A parede celular celulósica, que pode ser lamela média, parede primária, parede secundária, e deu. Essa é a diferença. Agora, ó, na letra A, presença de membrana plasmática e núcleo nas células animais. Existe membrana e núcleo nas células animais, sim ou não? Sim. A ausência dessas estruturas na célula vegetal, não. Célula vegetal também tem núcleo e também tem membrana citoplasmática de composição lipoproteica. Resposta A, errada. Vamos para a resposta B. Vamos ver o que diz a resposta B. A B diz assim: presença de mitocôndria de plastos nas células vegetais, certo? A célula vegetal, veja bem, apresenta a mitocôndria? Apresenta. Qual a função da mitocôndria em uma célula vegetal? A mesma da célula animal. Qual é a função? Respiração celular. Qual é a função? Produção de quê? De energia, certo? Respiração celular. Sabendo que na mitocôndria vai ocorrer o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, certo? Então, de novo, letra B, presença de mitocôndria e de plastos nas células vegetais, certo? A célula vegetal vai ter plasto? Claro que vai. Vai ter um plasto verde, observe aqui, ó, que é esse plasto aqui, ó, que você está vendo. Qual é o nome desse plasto verde? Cloroplasto. Qual é a função do cloroplasto? Fazer o quê? O quê? Síntese, certo? Mas existem outros plastos dentro da célula vegetal. Por exemplo, esse plasto aqui, ó, que vai armazenar grãos de amido. Qual é o nome desse plasto? Amiloplasto, certo? Então nós temos um outro exemplo de plasto aqui, ó. O amiloplasto, que armazena grãos de quê? Grãos de amido. Além de ter lipoplasto, que armazena lipídios, proteoplasto, que armazena proteínas, certo? Então a célula vegetal tem mitocôndria? Tem. Tem cloroplasto? Tem. Então a letra B até aí está certa. Presença de mitocôndria e de plasto nas células vegetais. E a ausência dessas estruturas nas células animais? Não. Olha aqui. A célula animal, gente, apresenta a mitocôndria com a mesma função da célula o quê? Vegetal. Qual é a função da mitocôndria na célula animal? Produção de quê? Produção de quê? De energia. A única estrutura que aparece na célula vegetal, que não aparece na célula animal, são os plastos, certo? Então a letra C, a letra B está errada. Letra C, presença de complexo de Golgi e mitocôndria nas células animais. Sim, as células animais, veja bem, apresenta complexo de Golgi. Está aqui o complexo de Golgi, ó, nas células animais, certo? Nas células vegetais também existe o complexo de Golgi. Só que o complexo de Golgi, lembra? Nas células vegetais, ele recebe o nome de quê, pessoal? Dictiosomo. Então a letra C diz assim: presença de complexo de Golgi e mitocôndria nas células animais. Na célula animal existe complexo de Golgi, certo? Na célula vegetal existe complexo de Golgi, só que na célula animal ele recebe o nome de complexo de Golgi e na célula vegetal ele recebe o nome de dictiosomo. Existe mitocôndria na célula animal, sim, e na célula vegetal também. Então vamos ver.
A letra C diz assim: presença de complexo de Golgi e mitocôndria nas células animais? Certo. E a ausência dessas estruturas nas células vegetais? Não. A célula animal tem complexo de Golgi, a vegetal também. A célula vegetal tem mitocôndria e a animal também. Resposta da letra C, da mesma maneira que a letra B, está errada a letra C. Vamos para a letra D de dado. Vamos ver o que diz a letra B. A B diz assim: presença de plastos, parede celulósica nas células vegetais, certo? E a ausência dessas estruturas nas células animais, certo? Então está aqui a resposta, letra D. Ó, a célula vegetal apresenta plastos, cloroplasto, para fazer fotossíntese, amiloplasto, para armazenar amido, protoplasto, armazenar proteína, lipoplasto, armazenar lipídios, e existe na célula vegetal o que a gente chama de parede celular celulósica. A parede celular celulósica e os plastos só vão aparecer na célula de um o quê? Vegetal. Não existe parede celular celulósica e plasto em célula de um o quê, gente? De um animal, tá? Então está errado aí. Perdão, está certa a letra D. Letra E, presença de mitocôndrias e parede celular nas células vegetais, certo? Célula vegetal tem parede celular e mitocôndria. E a ausência dessas estruturas nas células animais, não. A célula animal não tem parede celular, mas tem mitocôndria. Então a resposta da questão número 15 é letra D de dado, tá? Vamos para a questão de número 16. A questão número 16 é uma questão muito simples. Ela diz assim: esse desenho representa uma célula. Olha o desenho. O que você está vendo naquele desenho? Você está vendo uma parede celular e você está vendo um enorme vacúolo. Imenso vacúolo na célula. Então, com certeza, a questão 16 indica a letra B de Brasil. É uma célula o quê? Vegetal. Porque tem um imenso vacúolo chamado vacuoma e existe parede celular. Questão 17. A resposta anterior está baseada no fato de que a célula tem. O que aquele desenho da questão 16 tem para que ela seja uma célula vegetal? Acabamos de responder. A resposta é letra A. Parede celular, vacúolos e os plastídeos. O que são plastídeos? Aquelas bolinhas ali que aparecem no desenho, certo? Que são os cloroplastos. Os cloroplastos, os amiloplastos, os protoplastos, os lipoplastos, os plastos, podem ainda ser chamados em prova de plastídeos, ou ainda podem ser chamados de plastos. E quando eu tenho uma célula com um conjunto de plastos, cloroplastos ou plastídeos, eu vou dizer que essa célula tem um plastidoma. O que quer dizer o sufixo oma? Conjunto. Certo? Vacuoma, conjunto de vacúolos. Plastidoma, conjunto de plastos. Condrioma, conjunto de mitocôndrias. Então vamos de novo. Questão 16. O que o desenho da 16 indica? Uma célula vegetal. Como é que eu sei? Questão 17. A resposta anterior está baseada no fato de que a célula tem letra A, parede celular celulósica, vacúolo e os plastídeos ou plastos. Questão de número 18. Das estruturas mencionadas abaixo, quais são típicas da célula vegetal? Qual das estruturas aparece só em célula vegetal? A resposta é letra A, parede celular e plasto. Só aparece em célula vegetal parede celular e plasto. Parede celular e plasto são duas características somente das células vegetais. Parede celular celulósica, que é constituída de lamela média, parede primária e parede secundária, dependendo da idade da célula. Menos de um ano, lamela média. Um ano, lamela média, parede primária. Mais de um ano, lamela média, parede primária e parede secundária. E os plastos do grupo dos cloroplastos, que fazem fotossíntese, amiloplasto, que armazena amido, protoplasto, proteína e lipoplasto, lipídios. Tá? Então a questão 18 diz assim: das estruturas mencionadas lá abaixo, quais são típicas da célula vegetal? Somente a letra A. Parede celular e plasto só aparece em célula vegetal. A questão de número 19. Numa célula vegetal, a respiração, a síntese de proteína, a regulação osmótica e a semipermeabilidade são funções respectivamente desempenhadas por quem? Bom, para poder responder essa questão, nós precisamos analisar cada uma das estruturas. Veja bem, cada uma das estruturas celulares vai apresentar uma função. O que a questão fez?
ela citou a função e está te pedindo o nome do organoide. Então a questão 19 diz assim, ó, a resposta certa vai ser a letra C, tá? Por quê? Porque a respiração vai ser feita pela mitocôndria. A síntese de proteína vai ser feita pelos ribossomos. A regulação osmótica vai ser feita pela membrana citoplasmática e pelo vacúolo. E a semipermeabilidade vai ser feita pela membrana. Tá? Então a resposta é a letra C. Função celular, a mitocôndria, certo? Então se nós representarmos no quadro uma mitocôndria, ela vai ser constituída, observe, pela sua chamada membrana externa, tá? Que vai ser de composição química também proteica. A mitocôndria vai ser constituída por uma membrana chamada de membrana interna. Veja que essa membrana interna, ela apresenta dobras, que são chamadas cristas mitocondriais. Tanto a membrana externa quanto a membrana interna, elas são de composição química, o que? Lipoproteica, certo? Essas dobras da mitocôndria, na sua membrana interna, e nós estamos mostrando aqui, ó, elas recebem o nome de cristas mitocondriais, certo? Cristas mitocondriais. E é aqui que vai ocorrer a cadeia respiratória, nessa dobra, que é a última etapa da respiração celular. Aqui nós vamos ter as chamadas partículas F1, certo? Responsáveis pela cadeia respiratória, também chamadas de partículas elementares. E nessa região do centro, aqui da mitocôndria, nós vamos ter a chamada matriz mitocondrial, nessa região central. E é nessa região central aqui, ó, que nós vamos ter então uma das etapas da respiração celular, que é o chamado ciclo de Krebs. Onde ocorre o ciclo de Krebs? Na chamada matriz mitocondrial. Então a mitocôndria vai apresentar a função de respiração celular, de produção de energia, tá? Então a letra C até aí está certa. Aí depois ele diz assim, ó, no enunciado, quem é que faz síntese de proteína? O ergastoplasma. Veja bem, o que é o ergastoplasma? Ergastoplasma é sinônimo de ergastoplasma, é sinônimo de retículo endoplasmático, olha aqui, ó, olha a sigla, retículo endoplasmático rugoso, certo? Nesse retículo endoplasmático rugoso, estamos visualizando aqui, ó, nós vamos encontrar sobre a sua superfície os chamados ribossomos, que são os responsáveis pela síntese de proteína. Nós vamos ter dois tipos de retículo endoplasmático. O rugoso, ou ergastoplasma, que é o que apresenta na sua superfície os ribossomos, certo? Da função, observe aqui, ó, de transporte de substâncias, ele vai ser responsável pela síntese da proteína, porque ele vai apresentar na sua superfície, quem? Os ribossomos. Certo? Então nós vamos ter dois tipos de retículo endoplasmático. Nós vamos ter o retículo endoplasmático, atenção, liso, ou também chamado de agranular, que é aquele sem o que? Os ribossomos, e aquele retículo que é chamado de rugoso, ou também chamado de granular, que é aquele que apresenta os ribossomos. O primeiro só vai fazer transporte de substância, o liso agranular, e o segundo vai fazer transporte de substâncias, e ele é chamado de rugoso ou granular porque ele apresenta os ribossomos, que são as estruturas responsáveis pela síntese de proteína. Tá? Então também está certa essa colocação aí. Aí a outra função, regulação osmótica. Quem é que faz a regulação osmótica? O vacúolo, não é isso? Nós sabemos que na célula vegetal, o vacúolo vai apresentar várias funções. Uma das funções que o vacúolo apresenta é reserva. Então vamos supor que eu tenho aqui, ó, observe, uma célula vegetal, aqui eu estou colocando para você a parede celular celulósica, não é isso? Colocando agora dentro o núcleo, já que aqui a célula que você está vendo é uma célula adulta, observe a célula adulta, aqui está o núcleo perifericamente, e aqui o vacúolo, certo? Esse vacúolo vai conter água, é ele que faz a regulação osmótica. Então, por exemplo, ele vai
perder água para a célula do lado e ele vai ganhar água da célula do lado. Essa passagem de água de um lugar para o outro recebe o nome de quê? Osmose. E o que é a osmose? Osmose é a passagem de água da onde tem mais água para onde tem menos água. Então é ele que vai fazer a regulação osmótica. Se ele tiver mais água, a água sai dele para a célula que está do lado. Se ele tiver menos água, a água sai da célula que está do lado para ele. Então uma das funções do vacúolo, além de armazenar substâncias úteis e substâncias inúteis, é fazer a regulação da osmose, a chamada regulação osmótica, certo? A outra colocação que a questão faz é a seguinte, ela diz assim, que a função de semipermeabilidade, ela é feita pela membrana, certo? A membrana celulósica e a membrana citoplasmática, ela é semipermeável. Ela permite a passagem de alguma substância semi e não permite a passagem de outras substâncias, tá? Então a resposta da questão de número 19 é letra C de Canadá. Veja que essa questão, ela te cobra o quê? Ela te cobra a estrutura e a sua função. Vamos ler o enunciado de novo. Numa célula vegetal, a respiração é feita pela, o quê? Mitocôndria, produção de energia, respiração celular, certo? A síntese de proteína é feita pelos ribossomos, que podem estar dispersos no citoplasma ou ligados ao retículo endoplasmático, que passa a ser chamado de rugoso ou granular. E a outra função é a semipermeabilidade, certo? Que é, então, realizada a semipermeabilidade pela membrana citoplasmática e pela parede celular. Ela vai permitir a entrada e a passagem de substâncias. E a regulação osmótica é feita pelo vacúolo, já que ele vai perder água do seu vacúolo para a célula do lado e vai ganhar água da célula do lado para o seu vacúolo. E essa passagem de água de um lugar onde tem mais água para um lugar onde tem menos água, chama-se difusão. Como essa difusão é de água, chama-se osmose. Tá? Então você tem aí a resposta da questão 19, que é a letra C. Vamos para a questão de número 20. A questão de número 20 diz assim: sabe-se que a membrana externa das células vegetais tem celulose como componente principal. Eis a razão ou as razões prováveis. Quais as razões ou razão da parede ter celulose? Letra A: extrema resistência química da celulose que decompõe com dificuldade. Essa é a resposta. A célula joga na parede celulose devido à rigidez e a resistência que a celulose tem sob a ação de vários seres vivos. O exemplo clássico é que uma árvore morre, mas o xilema que apresenta na sua parede uma imensa quantidade de celulose continua aí na forma de madeira, como nós temos no assoalho dessa sala, nas janelas dessa sala, o próprio quadro. Tá? Então a questão 20, a resposta aí é letra A: extrema resistência química da celulose que decompõe com dificuldade. Vamos ver a letra B. Poucos seres são capazes de digeri-la. Também está certa. Vamos ver a letra C. A capacidade de suportar grande tensão e tração. Também está certa a letra C. Letra D. As alternativas A, B e C são corretas. Letra E. Permitir grande elasticidade. Errado. Então a questão 20 diz assim: sabe-se que a membrana externa das células vegetais tem celulose como componente principal. Eis a razão ou razões prováveis para isso. Letra A: a extrema resistência química da celulose que decompõe com dificuldade. Certo. Letra B: poucos seres são capazes de digeri-la. Certo. Letra C: a capacidade de suportar grande tensão e grande tração. Certo. Logo a resposta é a letra D. As alternativas A, B e C são corretas. Lembrar que a celulose entra na nossa boca, passa para a faringe, passa para o esôfago, passa para o estômago, passa para o intestino delgado, duodeno, jejino, ilíaco, passa para o intestino grosso, colo ascendente, colo transverso, colo descendente, colo sigmoide reto e sai pelo ânus o quê? Celulose. Nós não produzimos celulose para digerir a celulose. Então, por que nós devemos nos alimentar, por exemplo, com salada? Porque o que nós usamos da célula, quando nós comemos um vegetal, cenoura, alface, beterraba, repolho, enfim, é o conteúdo celular, não a parede celulósica. A parede celulósica funciona como fibra, para aumentar o movimento peristáltico do tubo digestivo. O que nós digerimos? O conteúdo interno da célula, ou seja, o ribossomo, a mitocôndria, o complexo de Golgi, o cloroplasto, a caroteca, a proteína, o lipídio, o glicídio, não é isso? A vitamina, o DNA e o RNA que está dentro da célula. A celulose não sofre de digestão.
Ela entra a celulose e sai de celulose. E ela funciona como fibra, aumentando o movimento peristáltico e nos dando uma digestão e um funcionamento do tubo digestivo extremamente saudável. Ela só consegue ser digerida quando alguns animais chamados herbívoros, que é o caso da vaca, do coelho, do cabrito, né, e do próprio cupim, vai fazer uma mútua troca com protozoários, no caso do cupim do gênero Triconífera, e com bactérias, no caso da vaca, que esses micro-organismos, o protozoário e a bactéria, vão produzir uma enzima chamada celulose. Só esses seres são capazes de digerir celulose, certo? Porque eles produzem celulose, que é a enzima. Questão 21, coloca assim: numa célula vegetal em diferenciação, observa-se que a parede secundária forma-se. Nós já respondemos essa questão, tá? É igual a uma questão anterior. Externamente a parede primária, ou seja, por fora, reduz o lumen, certo? E deposita-se intensamente nas pontuações. Então a resposta é a letra B. Tá, beleza? Questão 22. Também já respondemos, é igual a uma questão anterior. Nas células vegetais, com a deposição da membrana celulósica secundária, observa-se o quê? Uma redução do lumen. À medida que a célula envelhece, a parede fica mais grossa e o lumen reduz. Então, resposta da questão 21, letra B de Brasil. Resposta da questão 22, letra E de Equador. Questão 23. Considere as três seguintes estruturas: cloroplasto, ergastoplasma e mitocôndria. A análise química das estruturas acima mencionada permite identificar a presença de nucleotídeo apenas em quem? Letra C, apenas nos cloroplastos e nas mitocôndrias. Essa questão de número 23 exige um trabalho um pouco mais sério. A questão de número 23, cuja resposta que nós achamos aí é a letra C de Canadá, ela exige que você saiba o seguinte. Olha aqui, pessoal. Uma mitocôndria, ela é constituída por uma membrana externa. O cloroplasto também é constituído por uma membrana, o quê? Externa. A mitocôndria é constituída por uma membrana interna, certo? Com dobras. E o cloroplasto também é constituído por uma membrana interna, observe aqui, ó, com dobras. Então nós temos aqui uma semelhança, concorda comigo? Ó, tanto o cloroplasto quanto a mitocôndria apresenta uma membrana chamada de membrana externa de composição química lipoproteica. Correto? Muito bem. Se eu olhar aqui, ó, tanto a mitocôndria quanto o cloroplasto apresentam uma membrana interna. Qual a composição química dessa membrana interna? Lipoproteica. Tanto a mitocôndria quanto o cloroplasto, preste bem atenção, vão apresentar na sua membrana interna dobras, que são essas dobras aqui, ó, que nós estamos visualizando nesse cantinho aqui, que são as chamadas cristas mitocondriais, certo? Pois o cloroplasto também apresenta dobras da sua o quê? Membrana interna, que são essas dobras aqui, ó, que vão receber o nome de lamelas. Então nós temos aí mais semelhanças. Outra semelhança importante: o cloroplasto e a mitocôndria apresentam, cercado pela membrana interna, uma massa líquida constituída de água, vitaminas, sais minerais, glicídios, lipídios, proteínas, DNA e RNA, certo? E olhe bem, no cloroplasto, essa massa contida pela membrana interna, ela recebe o nome de estroma, esta região do centro aqui, certo? Enquanto que na mitocôndria, essa região que você está visualizando, ela recebe o nome de matriz mitocondrial. Na matriz mitocondrial, eu vou encontrar um cara chamado de DNA. Está aqui o material genético da mitocôndria. Ó, pois eu também vou encontrar DNA no cloroplasto, na mesma região praticamente, só que aqui é chamado estroma. Veja bem, sabemos nós que onde eu acho DNA, eu também vou encontrar quem? Eu também vou encontrar quem? RNA, certo? Não interessa se é mitocôndria ou se é o quê? Cloroplasto.
porque o DNA é o pai do RNA, o RNA é produzido a partir do DNA. Agora veja bem, outra estrutura que eu encontro na mitocôndria, isso aqui, ó, que são os chamados o que, pessoal? Ribossomos. Ribossomos. Eu encontro ribossomos na mitocôndria. E também vou encontrar ribossomos aonde, pessoal? No cloroplasto. Isso levanta a tese de que tanto, veja bem, olhando para o quadro, tanto a mitocôndria quanto o cloroplasto podem se reproduzir, se dividir a hora que eles quiserem. Porque eles apresentam o seu próprio material genético, o seu próprio DNA. A hora que uma mitocôndria quiser se dividir em duas, ela pode. Forma 2, 4, 8, 16, 32, 64, à medida que a célula precisa de energia. A hora que um cloroplasto quiser se dividir, se reproduzir, ele se reproduz, ele se divide em 2, 4, 8, 16, 32, 64, dependendo da necessidade de fotossíntese. Então lá, respiração celular, aqui fotossíntese. Veja a semelhança entre os dois. São os únicos organóides que têm o seu próprio DNA, o seu próprio RNA, e um detalhe fundamental, são organóides que apresentam organóides dentro deles. Tenta imaginar esse dado. A mitocôndria e o cloroplasto são organóides com organóides dentro dele, que é o caso do ribossomo. Então a mitocôndria, por ter ribossomo, pode fabricar as suas próprias proteínas. O cloroplasto, por ter ribossomo, pode fabricar suas próprias proteínas. Isso levanta uma tese, que é mais uma hipótese do que uma teoria, de que a mitocôndria teria sido uma bactéria que se adaptou à célula e que o cloroplasto teria sido uma alga azul que se adaptou à célula. Essa hipótese ela é reforçada porque esses dois organóides são os únicos organóides que apresentam o seu próprio material genético, que apresentam ribossomos e que podem se reproduzir a hora que eles quiserem. É a famosa hipótese simbiótica, erroneamente chamada simbiótica porque o termo correto hoje no lugar de simbiose é mutualismo. Agora atenção, a questão diz assim, vamos voltar à questão, para não fugir. 23. Considere as três seguintes estruturas: cloroplasto, ergastoplasma e mitocôndria. O que é ergastoplasma? Sinônimo de retículo endoplasmático rugoso. A análise química das estruturas acima mencionada permite identificar a presença de nucleotídeos. Aonde que você acha nucleotídeo? Na mitocôndria. Onde você acha nucleotídeo? No quê? No cloroplasto. Tá? O que são nucleotídeos? Pessoal, nucleotídeos são unidades, nesse cantinho aqui, ó. Olha aqui, ó. Nucleotídeos são unidades que constituem o DNA. O nucleotídeo é constituído de um açúcar de 5 carbonos, nós vamos chamar esse açúcar de pentose, certo? Que ele vai ter um carbono aqui, 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 ligado a uma base nitrogenada, observe aqui, ó, a base nitrogenada, certo? Essa base nitrogenada, dependendo se for DNA ou RNA, ela varia, certo? E ligado a essa base nitrogenada, nós vamos ter o ácido fosfórico, um fósforo, certo? Então veja bem, o que é o nucleotídeo? O nucleotídeo, ele é constituído de um nucleosídeo mais quem? Mais H3PO4, mais ácido fosfórico. E o nucleotídeo é constituído então dessa primeira porção aqui, ó, que eu vou chamá-la de quê? De nucleosídeo, e o nucleosídeo é constituído de quem? De uma pentose mais uma base nitrogenada. Veja bem, se for DNA, a pentose é uma desoxirribose. Se for RNA, é uma ribose. Certo? Base nitrogenada. Se for DNA, é quem? Timina, adenina, guanina e citosina. Se for RNA, uracila, adenina, guanina e citosina. Então preste bem atenção, grudadinho aqui, ó. Se o nucleotídeo está constituindo o DNA, perdão, não interessa se é da mitocôndria ou do cloroplasto, se ele está constituindo o DNA, ele vai ter timina, adenina, guanina ou citosina. Se o nucleotídeo estiver constituindo quem? O RNA, ele vai ter como base nitrogenada quem? Uracila, adenina, guanina e citosina.
Certo? Então veja bem, a questão está pedindo, em qual das estruturas abaixo eu vou encontrar nucleotídeos? Onde é que eu encontro nucleotídeos? No DNA e RNA. No DNA, timina, adenina, guanina e citosina, RNA, uracila, adenina, guanina e citosina, que são as bases nitrogenadas. Se for DNA, DNA, a ribose é uma desoxirribose, se for RNA, a ribose é uma ribose, tá? E aí nós temos, somado a ele, o ácido fosfórico. Então, quando eu somo nucleosídeo, pentose, mais base nitrogenada, mais ácido fosfórico, eu tenho nucleotídeo. E o nucleotídeo é o elemento constituinte, atenção, de quem? Do DNA, de quem? Do RNA e de quem? De uma substância importantíssima chamada ATP, ou seja, trifosfato de adenosina. Então você tem aqui, ó, 3 substâncias químicas da célula que eu vou encontrar onde, gente? Aonde, gente? Aonde? Aonde? Constituída por nucleotídeo, no DNA e no RNA e no ATP, tá? Tudo bem? Então a questão 23, uma questão extremamente inteligente, extremamente exigente, a resposta é letra C. Vamos para a questão de número 24.